Estamos aqui nesta vídeo-emissão de mais um, que a gente chama de vídeo-chat do Programa Janela Aberta à Família, desta vez incluído, integrado na Semana do Bebé, que se faz aqui todos os anos em Olhão, por uma equipa extremosa que já tem anos e anos e anos e que importou esta ideia, não é? Do Brasil, onde também se faz em vários locais e noutros locais fora do Brasil, não é? Já. Vamos ter agora aqui uma pequena surpresa, que é a transmissão de um pequeno vídeo de 2 minutos e meio. Dad, you don't know it right now, but I'm watching you. Watching the things you do. I'm watching the way you treat people. The way you treat me and my mom and my sister. The way you live your life is having a big impact on me. When it's time for me to choose a career and provide for my family, your work ethic will be on my mind. The time you spend with me, even doing simple things, will give me a sense of security. There will be times in my life where I struggle with integrity, and I may be not sure what to do. But I will recall how you stood up for what was right, even if you could have looked the other way. Many of the choices you are making, I will also make. Please don't be afraid to show me your failures, to show me your mistakes. I will learn from them. Dad, are you listening? I'm watching. Watching to see if you really believe what you say about God. I need you to help show me the way. Show me how to live life that isn't safe, but is good. So I'm watching you, Dad, every day. You're teaching me how to live, whether you know it or not. Ora bem, pronto. Então já fizemos isto, já vimos o vídeo. Vamos então começar a nossa tertúlia. Começava aqui pelo Miguel Costa para iniciar qualquer comentário sobre o que acha que, afinal de contas, o que é isto de ser pai hoje em dia, qual é o interesse. Evidentemente que isto são perguntas genéricas que eu faço, mas que servem para, enfim, iniciar aqui a conversa. O que é que você acha? Se calhar fazendo ponto com o vídeo, eu acho que a parentalidade tem muito a ver com a responsabilidade de fazer com que o caminho, facilitar o caminho dos nossos filhos, e sempre de uma maneira respeitosa com eles e com os outros. E acho que também o papel atual que todos nós devemos ter é desmistificar o papel do homem forte e super potente, que domina tudo e há uma coisa, e da mulher que tem que ser subserviente e é ela que trata dos filhos, e isso tem de acabar. Já devia ter acabado há muito tempo. Sim. No fundo, o filme falava disso, que tínhamos também que demonstrar, não ter medo das nossas falhas, dos nossos fracassos,
porque aliás isso faz parte da educação. Nós quando fracassamos, viver é fracassar também, não é só ter sucessos. Só nos filmes muitas vezes é que se o herói só tem sucessos, não é? Também é sempre um só, normalmente. Mas na realidade não, nós temos sim sucesso e temos que dar essa noção aos filhos, faz parte da vida. Bem, então António Filho, diga lá, se faz. Pois, eu concordo inteiramente com aquilo que disse o Miguel, e ele acaba por também, de uma forma muito simples, desmistificar esta ideia de que nós temos que ter papéis muito definidos e mostrar às crianças o que é ser homem, o que é ser mulher, o que é ser pai, o que é ser mãe. E o essencial é que nós vamos ser sempre eles modelos, não é? Mas eles vivem no mundo e vão crescendo no mundo em que têm variedíssimas fontes de informação, a internet, os amigos, a escola, e nós somos apenas mais um, não é? E o que é que nós temos que fazer? Mostrar aquilo que somos em partilha, com quem o educa, se vivemos numa família tradicional, na chamada família nuclear, pai, mãe e filhos, dar uma imagem de que estamos ali para ajudar e partilhar as tarefas em igualdade, sem a tal visão tradicional de que os papéis têm que ser muito definidos entre homem e mulher, entre pai e mãe, partilharmos todas as tarefas e todos os momentos da educação, do crescimento, da saúde dos nossos filhos, e mostrarmos eles, no fundo, que, como o próprio filme indica, que fazemos algumas coisas bem, mas também cometemos erros, e eles também aprendem a ser humanos a partir do momento em que vão percebendo a nossa humanidade e a nossa capacidade de assumir que temos falhas, que conseguimos fazer. O que é importante é que sejamos humildes o suficiente para aceitar as nossas falhas e procurar fazer melhor, mas assumir que vamos ter sempre falhas, não é? E eles, ao perceberem isso em nós, ajuda-os também a crescerem como mais humanos, penso eu. Claro. Vocês não querem dizer nada? Vocês estão aí desse lado? E para que ninguém tenha dúvidas. Está aqui com o filho estados. Não querem dizer nada? Então podem também participar. Eu penso é que projetem um bocadinho com alguma força à voz, que é para chegar aqui ao microfone. Temos feedback se está a ouvir bem? Tá, penso que sim, penso que está a ouvir bem, eu próprio já experimentei. E dizer qualquer coisa? Não. Está bem. Está preocupado com os dias. Não, já foi. Está bem. Pois, então pronto. Pois, há de facto a história da educação e dos pais é interessante porque nós somos uma parte boa para eles, mas também somos uma parte má. Porque nós, quando pomos limites e de vez em quando os castigamos, nós somos uma parte má. Mas é importante as crianças crescerem com pais que saibam harmonizar as duas coisas, de maneira a perceberem que a vida é as duas coisas e que as duas coisas estão por vezes muito interligadas, não é? Isso é muito importante. Mas João António, dizer uma coisa. É importante que a parte má que nós somos mantenha-se para eles como uma parte má, porque senão eles nunca vão querer libertar-se de nós. Ou seja, o conflito na adolescência que resulta dos limites que nós impomos é aquilo que os faz querer voar e ir para outros rumos. Senão, se formos só bons e aceitarmos tudo aquilo que eles querem e não impusermos esses limites, eles vão ficar a viver connosco até aos 40, 50 anos e vão ser adolescentes, nunca mais se libertam. Portanto, a adolescência é um bocadinho isso também, é eles perceberem que nós somos um bocadinho uma gaiola, para os querer fazer fugir. Sim. Nunca tinha pensado nisso dessa maneira. É interessante. Enfim, olha, na área da toxicodependência fala-se que muitas vezes os pais, ou sobretudo as mães,
são boas demais. Sim. Porque não conseguem impor os tais limites, as tais regras. E por vezes ouve-se falar, mães de toxicodependentes dizer, mas eu não sei o que é que fiz de mal, porque eu fiz tudo por ele e ainda hoje faço. E de facto, ela na sua ideia fez o possível. Não percebeu de facto e cometeu o erro de facto ser boa demais. Não é? A gente É aquela frase que deve ser mais ou menos isto, que é qualquer ajuda desnecessária é um impedimento ao crescimento. Ou qualquer nem coisa mais assim, também. Qualquer coisa desse. Nem mais. Olha, é que isso é outra coisa. Já não é tanto a questão afetiva, mas é a questão intelectual, não é? Desenvolvimento intelectual. Se nós ajudarmos demasiado os filhos, quando eles estão a fazer uma brincadeira, um brinquedo, qualquer coisa, nós estamos talvez, por vezes, a impedir que ele cresça por si, não é? A limitá-los negativamente, em vez de dar o poder de conseguir fazer as coisas, estamos a retirar-lhes esse poder, de fazer por eles. Agora, o que eu vejo é que, nesta conversa, estamos a falar de coisas que têm a ver com a educação em geral, com parentalidade de homens e mulheres, não é? Claro que, bom, esta conversa e esta semana do bebê foi feita sobretudo a pensar na questão da parentalidade masculina. Eu sinceramente penso que isto é um bocado complicado a gente fazer uma diferenciação entre homem e mulher, porque de facto há diferenciações estereotipadas, não é? Estatisticamente, de facto, nós somos um bocado diferentes das mulheres, somos, estatisticamente. Mas isto é estatisticamente, porque depois cada qual é como é. E há mães que fazem de pai, aliás, com muito mais frequência, mal ou bem, acabam, são as tais mães solteiras, fazem muito mais vezes do que nós de pai único ou de mãe. E há pais que também fazem a mesma coisa e vice-versa. Portanto, nós não temos que ser todos claramente diferentes. O homem não tem que ser todo claramente diferente da mulher na questão da educação. Não é? Sim, aquela ideia tradicional que o homem é a rocha e a mulher é o colo. Não é? Essa ideia, do meu ponto de vista, deve ser debatida. Ou seja, quer dizer, se nós formos ficar tão obcecados com a educação dos nossos filhos que achamos que eles, para crescerem, têm que ter um modelo que quer ser homem, um modelo que quer ser mulher, segundo esses tais estereótipos em casa, então teríamos um homem no sofá a ver a Sport TV e a mulher a trabalhar durante o dia e ainda a fazer o jantar e a passar a ferro e a preparar as coisas para o dia a seguir. E isso não é aquilo que se pretende. O que se pretende é que haja uma partilha, uma interajuda entre os dois, mesmo que isso esbata completamente estes estereótipos de o que é ser homem, o que é ser mulher, o que é ser mãe, o que é ser pai. É bom que eles se esbatam, porque as crianças vão sempre crescer sabendo que existem homens e existem mulheres, que existem comportamentos mais observados em homens do que em mulheres, e vice-versa, estatisticamente, não é? Não é preciso que os pais façam um esforço para vincarem isso, não é? E para vincarem essa diferença. Muito pelo contrário, se calhar. Muito pelo contrário, eu acho que essa diferença deve precisamente ser esbatida. Aliás, uma das coisas polémicas acerca disso é: se dois homens educarem uma criança ou duas mulheres educarem uma criança, qual é o problema disso? O problema é que quando se pensa nisso, muitas vezes está-se a pensar na homossexualidade e na sexualidade e nos tabus relativamente à sexualidade. Porque quando pensamos numa mulher que ou se divorcia ou que é viúva, por exemplo, e vive com a filha ou o filho e a avó, a mãe dela, temos duas mulheres em casa a educar uma criança, mas ninguém se preocupa em que não temos a figura masculina, porque são duas mulheres que não têm sexo entre elas. Portanto, a questão que nós, às vezes, as questões que nos preocupam, às vezes, têm muito a ver com os nossos tabus e com os nossos preconceitos e não com a necessidade de realçar esse tipo de diferenças. Para mim, eliminaram-se já. Mas, se puder, intervir também, mas como nós dizemos há pouco, foi utilizada essa expressão, por exemplo, também um casal que se divorcia,
eu fiz de mãe, fiz de pai ao mesmo tempo. Por exemplo, certos pais que dizem eu fui pai e mãe ao mesmo tempo. Quando se diz isso, é admitir que de facto há uma diferença entre um pai e uma mãe. E eu acho que isso é uma coisa natural, é algo que existe e não é mau. Eu há bocado ouvia de facto que de facto os conceitos têm que ser discutidos. Eu estava aqui a pensar, nos últimos anos, eu acho que tem havido uma alteração muito grande acerca disso. Por exemplo, há 30 e muitos anos atrás, quando eu olho, por exemplo, para os pais dos meus amigos, eram aqueles pais que vocês falavam, não é? Há pouco estavam na sala, iam trabalhar, chegavam a casa e praticamente não ligavam aos filhos. Eu, por acaso, tive a sorte de ter um pai que brinca ainda, graças a Deus, muito comigo e que foi extremamente afetuoso comigo. Digamos que foi um pai do século XXI, por assim dizer. Mas a grande maioria dos meus amigos, pais distantes, homens distantes, frios, não brincavam. E aquilo que nós hoje vemos, de facto, é que os pais cada vez mais são afetivos, brincam, estão presentes. Isso é uma coisa boa. Mas cá está, são diferentes das mães. São as mães que impõem os limites sempre. São sempre as mães que estão para sempre presentes para brincar. Pois, são diferentes das mães. No outro dia vi no Facebook umas imagens quando a mãe deixa o filho com o pai. O que é que há? Não é? As imagens são hilariantes. Porquê? Porque aquilo é real. Eu dei por mim a rir. Eu agora estou com uma experiência nova este ano, que é, estou com as minhas duas filhas. Quer dizer, sou eu que levo as minhas duas filhas à escola. De manhã. É uma experiência nova, porque normalmente era a minha mulher que tinha esse papel. E de manhã o ritmo é tão acelerado que, de facto, acontecem coisas do outro mundo. Então, estão nessas imagens. Há coisas muito simples. Eu no dia cheguei a casa e... Não há Xuxa, sei lá onde é que está a Xuxa. Quando não juntas em casa, eu e o papai comemos na sala. Pois. As mães são perfeitas, nada falha. Os penteados de manhã, comigo as coisas às vezes fazem um bocado. Mas pronto, isto é um trabalho em produção, não é? Os homens, os pais, por vezes não. Eu acho que de facto aí é que também está um bocado a graça e a piada da educação. De facto, o homem é diferente da mulher, o pai é diferente da mãe nestas questões. Mas, de forma geral, aquilo que eu queria de facto sublinhar, e concordo muito bem convosco, é que hoje em dia os pais são muito mais afetuosos. Estou a falar de grosso modo, é isso, muito mais afetuosos e mais presentes na vida, na construção do filho, do que seriam há, ou do que foram há 30, 40 anos, acho que são uma facilidade. Eu acho que talvez, eu estava a dizer que hoje em dia, ao contrário do que se calhar os homens foram habituados há uns anos atrás, o facto de se educar, de se mimar, de se dar afeto e sem grande vergonha, já não faz perder o homem o seu estatuto de homem. Isto é, o homem não perde a sua virilidade, o seu machismo, pelo facto de estar a ser afetuoso, porque tendencialmente ele foi educado para que os afetos tinham a ver com questões de mulher, não é? Portanto, hoje em dia já não. E nos países nórdicos, por exemplo, eu dizia isso no outro dia no workshop, nos países nórdicos já há muito que os homens não têm tanta esta diferença em termos de não perdem o seu estatuto de homem, porque não é isso que estamos a falar. Estamos a falar é de não haver discrepâncias de poder na relação, nem discrepâncias de poder depois do exercício da paternidade e da parentalidade. Porque não é raro, há uns anos atrás, ainda hoje acontece, ouvirmos as mães a dizer quando chegar o teu pai logo vais ver o que é que te acontece. Mais uma vez, a figura negativa, a figura da autoridade, etc., estava muito em cima dos homens. Eu acho que felizmente isso foi esbatendo, com um senão que tem vindo a evoluir na educação, que tem a ver às vezes com uma proximidade tão grande entre pais e filhos que às vezes não há exercício de autoridade, e a autoridade é diferente do autoritarismo. Há uma proximidade excessiva, uma dificuldade em pôr nos limites, e isso faz depois haver problemas na escola e com toda a consequência do que é os meninos demasiado omnipotentes e que mandam os pais. Portanto, estamos a assistir aqui após 25 de Abril, que vivemos numa sociedade, não sou socióloga, mas vivemos numa sociedade os filhos da liberdade, isto às vezes é complicado. Portanto, acho que os pais com 80 as coisas e a posição de limites. Os pais querem ser amigos dos filhos, eu costumo dizer sempre que os pais não têm que ser amigos
não são Os pais não são livres dos filhos. exatamente, Podem os ser- pais são pais, têm outras responsabilidades. Podem vir a ser amigos dos filhos quando os filhos se autonomizarem e saírem de casa e forem autónomos, aí sim tem uma situação de igualdade. E nós podemos ser amigos de quem somos iguais. Não nunca podemos ser amigos, não poderia ser assim a palavra, quando temos uma relação assimétrica. Não é? A amizade pressupõe a igualdade. Mas tu dizes que não és sociólogo, eu também não sou psicólogo como tu, mas tenho, eu acho que é importante ver-se estes fenómenos sociais. A publicidade, então, é das áreas que mais explora estas coisas. E é engraçado quando tu falavas que os modelos de virilidade não se perdem por dar um beijo no filho. A publicidade pega exatamente aqui. Ou seja, os homens desejados pelas mulheres é o homem que vai com a sua filha, com o seu filho ao colo às compras. É um ícone de desejo de qualquer mulher. Não é? Isso vê-se por esse mundo fora, na publicidade. Não é? Portanto, são os novos conceitos, não é? De parentalidade. Ainda há alguns assim um bocadinho subtis, por exemplo, alguns anúncios de detergentes, claramente aquilo é para as mulheres verem o homem que faz a publicidade que está do outro lado. De qualquer forma, pronto, já começamos a ter homens nas publicidades de detergentes ou homens noutras publicidades que normalmente eram mais associadas ao sexo feminino. É isso. A verdade é que, de facto, a nossa sociedade anteriormente era uma sociedade, de facto, que necessitava de força física para algumas tarefas. E, quer a gente queira, quer não, já agora vou-me pôr a mim, quer que a gente queira, quer não, efetivamente, nós somos diferentes das mulheres, estatisticamente, não é? No aspecto físico, portanto, estamos vocacionados para determinadas funções. E a gente sabe que no desporto os homens têm determinadas marcas que as mulheres não conseguem. Não é? Portanto, quando o contexto em que nós vivemos e sobrevivemos é esse, hoje há separação de tarefas e pronto, e há uma separação cultural e uma diferenciação quase social, não é? Na hierarquia entre aqueles que têm aquela capacidade e os que não têm, que são as mulheres. Agora, de facto, atualmente o mundo é diferente e nós perdemos essa mais-valia que era a força física. E, de facto, até mesmo vemos atualmente nos melhores exércitos do mundo, existem já mulheres que fazem tudo, não é? Nas polícias, etc. Por isso, o mundo mudou, as necessidades de sobrevivência das pessoas é diferente e, portanto, a nossa relação, homens com as mulheres, e nomeadamente dentro da família, no casal, na educação, estas coisas fatalmente tinham que mudar e estão a mudar e têm uma vantagem, é que pelo menos nós estamos a diminuir um pouco um certo aspecto de agressividade que as sociedades antigas tinham. Nós continuamos a ser Homo sapiens sapiens, muito parecidos com os cromanhões que andavam por aí. Portanto, por vezes o verniz estala e somos iguais. No entanto, de facto, cada vez mais não é necessário a violência. E o facto de nós cada vez mais vivermos de uma forma harmoniosa não só nós, homens com homens, mas com as mulheres, faz com que cada vez mais os nossos relacionamentos sejam afetuosos e não tão agressivos como tinham que ser, se calhar. Em determinados momentos, se calhar a agressividade funciona, não é? Mas noutros momentos, neste caso, felizmente, parece que não. Eu acho que realmente falamos aqui das diferenças entre homens e mulheres físicas e biológicas. Eu acho que só essas é que a gente não pode passar à frente. Todas as outras, a gente escolhe o que quiser. Não devemos deixar a sociedade nos impor aquilo que foi o que supostamente é o correto ou não. Devemos ser livres de escolher dentro de toda a gama que temos disponível.
que os limites são impostos pela biologia. Eu nunca poderia dar de mamar aos meus filhos porque não produzo leite. Não é? É uma impossibilidade. E essas impossibilidades já devem ser os limites. Tudo o resto, a pessoa faz o que quiser, deixa faça mal a ninguém. É exatamente esse determinismo biológico que nós nunca poderemos esquecer. A própria mãe, a mulher, isso está, tem uma disponibilidade biológica, obviamente, com repercussões psicológicas para a maternidade, que não tem. Isto é um medicamento. Há quem defenda. Mulheres que estão biológicas determinadas a ser mães, mas depois não são, mesmo sendo mãe biológicas. Sim, mas isso depois entra por. Mas há quem defenda, inclusivamente, que o nascimento do ser humano se dá a dois tempos, o biológico e o psicológico. Ou seja, quando de facto há um nascimento, que é a parte de separação ao objeto materno, que estão ali por volta, são os teóricos estão ali por volta dos 6 meses. Pronto, o nascimento biológico e depois o biológico, quando a criança começa a conseguir viver por si própria, obviamente com dependência à mãe, mas já consegue. E os brinquedos? Doutor António Fidel? Pois, eu já agora deixem-me só lançar aqui uma acha para a fogueira, porque nós estamos a falar de diferenças biológicas e uma coisa eu nunca vou dar de mamar, senão não vou. Mas há um livro muito interessante e polémico, não é? Mas é interessante, há um debate entre a ciência e alguns movimentos mais de caráter ativista sobre isto, que tem a ver com as diferenças neurobiológicas, que são diferenças biológicas, mas que são diferenças que se passam também ao nível por exemplo, o raciocínio espaço-temporal, o raciocínio linguístico, e nós de facto essas conseguimos ultrapassar, porque senão não havia homens prémios Nobel da literatura, porque as mulheres têm uma maior capacidade para a oralidade, para a escrita, para a oratória, para a expressão, para a linguística. Essas a gente até consegue ultrapassar, aquelas biológicas, o dar de mamar, isso não conseguimos. Agora, estava a falar dos brinquedos e eu estava precisamente há bocadinho a pensar nisto, que é assim, eu não sou tão otimista, eu concordo com tudo o que disseram até agora, estamos muito mais próximos, os homens já são capazes de ser afetivos, as mulheres têm uma palavra a dizer, não é? Tem alguma autoridade, tem uma palavra a dizer nos relacionamentos, na educação dos filhos. Antes das grandes guerras mundiais, as mulheres não trabalhavam. Se não trabalhavam, não se podiam divorciar porque tinham que aguentar aquele homem e fizesse ele com elas aquilo que ele quisesse, porque não se podiam divorciar, porque senão corria o risco da sustentação dos próprios filhos. O homem podia fazer com elas o que queria, porque elas já eram completamente dominadas. As mulheres, de facto, quando entram no mercado de trabalho, ganharam poder económico, ganharam poder na relação, tornaram-se mais exigentes na relação com o marido, tornaram-se mais atuantes e mais autoritários na relação com os filhos, tornaram-se mais exigentes e conseguem fazê-lo naquilo que exigem para a sua felicidade, para o seu prazer e para o seu bem-estar. Isso é ótimo, conseguiram separar o prazer da reprodução, isso é ótimo, tudo isso é ótimo, mas há uma coisa que não aconteceu, é que as mulheres entram no mercado de trabalho e continuam maioritariamente sobrecarregadas nas tarefas domésticas ainda hoje. E isso ainda não mudou. Porque só há, segundo um estudo do Pedro Vasconcelos, de 2007 em Portugal, em todas as classes socioeconómicas, só há uma tarefa doméstica que os homens fazem mais do que as mulheres. Maioritariamente fazem mais os homens. Como? Maioritariamente fazem mais os homens que as mulheres. Só uma, que é levar o lixo. Que é aquela que é feita fora de casa. Dar o banho ao miúdo, vestir o miúdo, o marido, o companheiro, vestir toda a gente em casa, limpar, varrer, passar a ferro, fazer o almoço, fazer o jantar, cuidar da saúde, tudo isso é mais frequentemente feito por mulheres do que homens. E as mulheres, para além de fazerem isso quando chegam a casa, também trabalham durante o dia. E, portanto, é como se a mulher, antes portanto, de entrar no mercado do trabalho, cuidava da casa e cuidava dos filhos, e o marido trabalhava e trazia o sustento para casa, ela não tinha poder económico nenhum, não tinha poder quase nenhum em nada. A partir do momento em que adquire poder económico e adquire essa capacidade, porque entra no mercado de trabalho,
não foi compensada com a entrada do homem na esfera doméstica. É que nós estamos no século XXI, os homens já dão afeto aos filhos, etc. Mas nós continuamos, e estamos a falar dos brinquedos, continuamos a oferecer as vassourinhas e as paninhas às meninas, e os nenucos que as ensinam e as treinam a cuidar do bebê, as roupinhas para vestir, e os homens é a PlayStation. Os brinquedos das meninas são pré-ocupações. Os brinquedos dos meninos são prazer e tempo livre. E nós continuamos a educar-nos neste sentido, ou seja, há um movimento de aproximação, mas há uma tendência para a inércia. Nós sociólogos somos um bocado sensíveis a isso, que demora muito a mudar. E o Pedro Vasconcelos diz precisamente isto. Em Portugal, o que é que acontece? Temos modelos igualitários. As pessoas acham, na generalidade, que os homens acham que devem partilhar as tarefas domésticas, devem ser igualmente atuantes na educação dos filhos. Isto na teoria, mas na prática não. Na prática não. Também a construção do sexismo. Exato. Eu tenho um amigo que em casa fazia tudo. Limpava, cuidava da irmã, fazia tudo em casa. Quando casou e quis continuar a fazer aquilo que sempre fez, a própria mulher dele, que é uma pessoa até escolarizada, etc., e que sabe tudo isto que a gente também sabe, dizia: não venhas para aqui para a cozinha, deixa estar que eu faço e tal, já não sabes. Portanto, a construção desta diferença não é uma construção dos homens contra as mulheres, é uma construção de todos. Não é? Da sociedade. É mais fácil continuar igual o meu exemplo. Normalmente temos uma tendência para reproduzir aquilo que os modelos. Sempre fiz tudo, porque a minha mãe, de facto, também tinha uma profissão bastante ocupada. E lá em casa, o pessoal, éramos muitos, exato, são 4 filhos. Tínhamos, com os nossos pais, tínhamos, foi preciso passar uma camisa, passava-se, fazia-se a tema, a nível de bebida, se for preciso desenrascar alguma coisa, desenrascava-se, e foi esse também um bocado a minha educação. Se bem que tive também a minha avó perto. Isso é outro problema hoje em dia, os avós hoje também trabalham até aos 60 e muitos. No meu tempo, a avó e o avô estavam em casa. Hoje em dia já não estão. Agora, aquilo que eu acho é que, de facto, é absoluto. Mas há uma situação curiosa que, mesmo dividindo as tarefas, e eu falo para mim, eu gosto sempre de dar um exemplo, vou fazer a cama, nunca está bem feito. Há sempre qualquer coisinha, ou que a fronha não ficou, há sempre qualquer coisa. A casa de banho, tens que dar lá para a gente se despachar, faz lá aqui uma tropa mal feita. Não fui à tropa, foi isso, não fui à tropa. Na tropa a gente aprende essas coisas. Não senta um bocadinho como um arbusto que está sempre a ser podado. Aqui está mal. Nunca está mal. E como dizia um amigo meu, isso irrita, é uma coisa que chateia. Leva a pessoa a desistir. Não, estou a brincar. Mas pronto, é compreensível. Mas, culturalmente, se a sogra ou a mãe ou não sei o que for lá à casa, se a cama estiver lá, coitado, se até se esforçou para fazer e ela não cuida bem da cama. Exato. E ela é que não. A sociedade também recrimina sempre a mulher, na maior parte das tarefas. Eu não estou dizendo que seja exatamente numa família, mas de uma forma geral, não é? É a mulher. É a mulher, não é? Se eu for constantemente beber um cafezinho porque me apetece tomar um café por volta das 4 horas da tarde, e o marido ficar a passar o aspirador, se a minha sogra constantemente chegar lá à casa diz: olha, vai ser tomar café, o meu filho fica aqui constantemente. Se for ao contrário, mas também trabalha toda a semana, pode ir tomar um cafezinho agora, não é? Um exemplo da Isto naturalmente é um bocado assim, não é? Um exemplo da minha casa é... E as mulheres às vezes sentem este peso ao nível da sociedade e têm a necessidade em casa de estar sempre a tentar dar mais um jeitinho, de fazer não sei o quê, pronto, porque é ela que esta responsabilidade é incutida na sociedade, não é? Na minha casa, por exemplo, a louça, que é o que eu logo a seguir ao jantar trato logo daquilo. Se uma vez, por exemplo, no almoço, ficar a louça durante um bocadinho e aparecer a minha sogra ou a minha mãe, é aquilo que elas vão fazer.
Não é outra coisa que supostamente elas pensam que a Ana é que deveria fazer. É aquela parte que elas vão ajudar. Porque à partida sabem que normalmente é o E eu já pai lhes disse, e já repeti, e continuam sempre. É para aliviar o rapaz. É para aliviar. Não, ela suporta O quê? mais. Mas só eu é preciso ser aliviado? Claro que não. Mas é uma parametrização social. Não é aquele caminho. Mas é Não. exclusivamente femininas. Vais levar com um tacho na cabeça. Eu faço eu em casa. Eu acho que tem que haver partilha e não ajuda. Porque ajuda parte do princípio que a tarefa é da mulher. E hoje em dia a tarefa é de ambos porque ambos trabalham. Ainda assim, continuo a concordar consigo, que ainda estamos muito aquém e depois com a mesma área profissional, as mulheres raramente chegam a órgãos de gestão e órgãos de topo. Ou quando estão nesses órgãos, em termos de remuneração, ainda há muitas diferenças. O livro branco da Karen Wall mostra exatamente isso. O que se nota muito, eu penso, é que, e por isso também a importância da escolarização e da educação, é que nas classes socioeconómicas e socioculturais mais favorecidas, também são essas onde há maior partilha. Ou seja, esta educação também, afinal, importa. Mas atenção, nas classes socioeconómicas mais favorecidas, exatamente. A mulher não faz coisas em casa, não faz aquilo que as outras mulheres, mas contratam outra mulher para fazer, não um homem. Portanto, ou seja, nas classes socioeconómicas mais favorecidas, digamos que as mulheres passam as tarefas a outra mulher. Portanto, no fundo, nós vivemos um bocadinho numa teia. Isto é uma teia, estamos todos presos na teia, não é? Homens e mulheres, a sociedade. E um bocadinho quando se fala da dificuldade de chegar a cargos mais de prestígio, nós temos excelentes leis. Portugal está em segundo ou terceiro lugar, segundo portanto, digamos que o score dos países mais progressistas em termos de leis na igualdade e também na liberdade sexual. Estamos muito bem no que diz respeito à lei. O problema é a prática. A execução da lei. A execução da lei e a própria prática. Porque a mulher que não chega à ministra não é porque tem alguma coisa na lei que a impeça. É que basta a gente olhar para o trajeto do ministro. O ministro, quando era adolescente, ia às reuniões do partido. Às vezes à noite, a irmã gêmea tinha que ficar em casa a lavar a louça, então não podia sair porque era rapariga, tem mais dificuldade desde logo em casa. Depois entra na idade adulta, o próprio trabalho, as questões da maternidade, a questão da pressão da família, a questão... É uma teia que está montada e que dificulta às mulheres essa progressão, essas conquistas que a lei permite. E as expectativas que se têm para as pessoas, não é? Nós, como seres humanos, muitas das vezes vamos tentando responder às expectativas que têm para nós. E isso faz-nos fazer muitas opções depois na vida. Os números, como dizia há pouco a Daniela, certamente desmentem a percepção que eu tenho da realidade. Mas é a percepção que eu tenho da realidade. Pelo menos aquela realidade circundante à minha pessoa. Hoje em dia, de facto, as coisas, mais uma vez, digo que estão muito diferentes. Na minha escola, no meu agrupamento, tem 2000 e não sei quantos alunos. Maioritariamente são professores. A educação está sempre muito na direção da escola, A saúde também. maioritariamente são professores. Então, Os universitários, estamos a sempre maioria as mulheres Eu estão até sempre digo mais. muito mais Eu não ligadas sei. aos cuidados, não é? Não sei, aquilo que eu estou a dizer é, a nível de universidades, por acaso é algo que não tenho à minha frente, mas do ponto de vista da entrada de alunos na universidade, até bem pouco tempo eu sabia que no secundário eram muito mais alunas do que alunos. E na universidade estou a incrível que também há mais alunos do que alunos. Isto vai ter repercussão na próxima geração. Mas continua-se ainda a haver muito nas tarefas do cuidado, nas licenciaturas associadas ao cuidado. Nas informáticas, mas é a parte técnica, mas começa a mudar. Os alunos são quase só alunos, não é? Eu dou aulas de enfermagem, farmácia, psicologia. Engenharias. Agora, são quase alunos. Agora, é verdade uma coisa, se nós pensarmos nas escolas ou no ensino,
é interessante ver essa questão do cuidador. Não é? Quando as crianças são muito pequeninas e precisam de cuidados, passam a mulheres. À medida que elas vão crescendo, vão havendo mais professores. Quando chegamos ao ensino superior, temos, se calhar, tantos professores como professoras. E o reitor. Mas essa é outra análise. Quando passamos no ensino dos professores até às classes dirigentes, passando pelos conselhos diretivos e depois para os órgãos de gestão, etc. Sim. Vamos também encontrando mais homens, ou seja, as mulheres vão entrando, mas a verdade, e as estatísticas dizem, em média, as mulheres ganham 75% do que os homens ganham. E as mulheres no mercado de trabalho, pelo menos na minha visão, eu sou designer gráfico e trabalho com várias empresas, regime de freelance. Há muitas empresas que já há muitas mulheres no topo, mas as mulheres continuam sempre, naquele murmurinho paralelo, a serem objetificadas sexualmente. Sempre. Sempre. Nunca se passou à frente disso. E isso é visto como uma fraqueza, quase uma incapacidade de conseguir fazer. E é muito triste hoje em dia. Eu acho que é das coisas que mais me entristece é estar a objetificar uma pessoa e isso ser razão para lhe parecer que não consegue. É das coisas que faz mais confusão. O poder. Exatamente. É vestirás o poder por causa são criadas, muitas das vezes vai-se buscar a mulher porque nos primeiros 5 têm que aparecer duas mulheres. Não é pelas qualidades que aquela mulher tem. Para desempenhar um cargo. Mas até chegar à imunidade mas se não for assim também não vai. Até chegar ao imunidade tem que haver forçado um bocadinho. Para realmente é uma coisa que a gente depois... Porque é que hoje tem que ser, a semana do bebê tem que ser dedicada ao pai. Perguntávamos o Vasco Prazeres no outro dia. Devia ser sempre dedicada ao pai e tem sido sempre dedicada ao pai e à família. Mas quando não chamamos exclusivamente a atenção do pai, quando vão às atividades é sempre a mãe e a criança. Mesmo assim é. Pela primeira vez tivemos mais pais a aderir porque foram exclusivamente, porque é verdade, mesmo os serviços, também nós próprios, claro, como técnicos, assumimos que é uma tarefa da mãe também. Quando chamamos à escola, a mãe vai sempre, não é? O pai não aparece. Pronto, o pai não aparecer não faz mal. Agora, se vem o pai e não vem a mãe, a gente já estranha. E quando estamos nas consultas e há pai e mãe, por exemplo, temos tendência para dar muito mais do nosso tempo à mãe ou falar dirigindo à mãe. Portanto, o pai é o adjuvante, digamos assim, está ali como mero... portanto, não... Porque ele depois também, ele próprio também foi educado assim, não está habituado a ter uma participação muito ativa, não é? Quando nós perguntamos o que é que o senhor acha sobre isso, como aqui, estava a tentar passar vários homens e eu a chamar, era um bocadinho assim, pronto. A agenda tem é muito mais difícil de ficar bem. Nós fazemos parte da teia, não é? Sim. Quando tratamos... Isto não tem que ser uma questão de direitos das mulheres, isto é uma questão de direitos, eu até diria, mais das crianças. As crianças têm vantagens em viver com pais e mães assim, onde há equidade, onde há partilha, onde há igualdade. Não há limites artificiais. E os pais também têm a vantagem, que essa é uma questão que é uma questão às vezes difícil de perceber. O pai que não faz grande coisa em casa, que chega e senta-se com os pantufas, com os pés em cima do sofá e que fica a ler o jornal e a ver a Sport TV e que é um pai mais ausente, menos afetivo. O pai tem tudo a perder em ser assim. Dá mais trabalho ser outra coisa, mas é muito melhor ser outra coisa. Não é? E portanto, agora, nós no fundo estamos a falar de paternidade, de maternidade, mas enverdámos pelas questões do género e cuidar, ter filhos é cuidar, e quando falava-se de cuidar e prestar ajudas e dar ajudas e receber ajudas, estamos a falar de um universo claramente feminino. Existe um estudo que é um palavrão, que é a genderificação da lateralização feminina nas ajudas dadas e prestadas. É um palavrão assim. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que um casal, quando se junta, e é mesmo antes de ter o primeiro filho, e são novos e estão a começar no trabalho, e não têm ainda máquina de lavar roupa, e precisam de lavar roupa e passar roupa, ou almoçar na casa de alguém, quem é que ajuda?
é o lado da mulher, isto pronto, obviamente numa relação heterossexual, é do lado da mulher a mãe da mulher. Depois nasce o filho precisa de ajuda porque não tem ainda creche ou jardim de infância para onde ir, ou está doente e os pais trabalham ambos. Quem é que vai ficar a cuidar do filho? É do lado da mãe, a mãe da mãe. Se for preciso dinheiro para um carro, já é do lado da mãe o pai. Mas se for uma coisa de ajuda afetiva, é uma lateralização das ajudas para o lado feminino e é só o género feminino que ajuda. E depois isto perpetua-se. A família vai crescendo, as pessoas vão ficando mais velhas e às tantas é a avó ou o avô que precisa de cuidados porque fica doente. Quem é que ajuda? É a filha mais velha, que recebe em casa a mãe que está doente ou o pai acamado. Ou seja, esta coisa de prestar ajudas, dar ajudas e receber ajudas, parece que é uma troca entre mulheres. Desde pequeninos que nós somos educados em que as mulheres ajudam-se e recebem ajuda. Não é? E os homens estão um bocadinho à margem dessa... É quase como dizia há bocadinho, perder a masculinidade, não é? Como eu costumo dizer, um homem doente é um homem menos homem, uma mulher doente é uma mulher, não é necessariamente uma mulher menos mulher. Uma mulher que mostra vulnerabilidade, que mostra sensibilidade, é uma mulher mais mulher. Um homem que mostre isso parece ser um homem menos homem. Infelizmente, ainda, quer dizer, eu acho que concordamos todos, mas é um bocadinho aquela história de dizer os homens têm cabelo curto e as mulheres têm cabelo comprido. Hoje em dia toda a gente, se eu quiser, posso ter cabelo comprido e se uma mulher quiser pode ter cabelo curto, mas na prática esta aproximação é uma aproximação que ainda não chegou a um estatuto de igualdade, que está muito longe disso e que nós continuamos a perpetuar. Felizmente já fizemos grandes conquistas, mas ainda faltam muitas outras. Eu estava aqui a pensar, por exemplo, estou aqui com o David, se eu jogar a minha mão ao peito, em termos de saúde, vocês olham todos para mim e pensam que está a ter um impacto psicológico, digamos assim, está a ter um ataque de histeria, qualquer coisa do género. Se o David jogar a mão ao peito, o que é que nós pensamos? Um ataque cardíaco. Em termos de saúde, não é? Ou seja, isto depois nas urgências também é muito comum isto acontecer. Ou seja, mesmo dentro da saúde também há discriminação por estes estereótipos que nós também reproduzimos. É curioso. Como se os homens não tivessem nada de psicológico. Não têm depressões, não têm... Os homens não têm depressões, porque os homens têm a dificuldade de chorar em público. Como têm a dificuldade de chorar em público e de falar sobre os seus problemas, quando se sentem tristes vão beber os copos para a taverna e morrem de psicose. Os homens morrem de psicose e as mulheres têm depressões. Pois, quer dizer, A gente, de facto, já estamos praticamente no fim. Eu não sei se vou aqui pôr coisas que ainda dão para mais de 2 horas de conversa, e não convém, mas é que tem a ver com... De facto, o problema aqui é, nós somos diferentes, homens e mulheres, fisicamente. Até que ponto estas diferenças que existem depois no nosso comportamento em casa, etc., têm a ver com a parte física ou com a parte cultural, não é? que também tem a ver com a parte física. Não é? No fundo, na prática, a história dos brinquedos. Eu penso que se agarrarmos em 10 meninas e em 10 meninos e darmos a elas e a eles 10 bonecas, okay? Talvez que as meninas gostem mais das bonecas do que os meninos. Isto é cultural ou não? Há alguma parte que não é cultural? Se calhar há, não sei. É muito complicado, Mas eu sei que há um caso tenebroso, de um médico norte-americano que conseguiu convencer que meio mundo, isto foi nos anos 70, 80, que a diferença de sexo era tudo uma questão de educação e de ajustar os hormonas e tal. E então houve uma criança, um rapaz, que por um problema qualquer
decidiu-se que devia, quando nasceu, devia mudar de sexo para rapariga. Fizeram-lhe o tratamento adequado e tal, e convenceram os pais, esse médico, que teria que lhe dar uma educação de rapariga, com bonecas, com isto, com aquilo. E esse médico, durante anos e anos a fios, andou a apresentar aquele caso como um caso de sucesso. Mas o médico morreu, e isto é um caso que é até relativamente conhecido, não sei se vocês já ouviram falar, que é passado alguns anos, alguém foi estudar o que é que se passou com aquele menino que passou a ser uma menina, e que tudo correu muito bem. E afinal verificou-se que o menino conseguiu mudar de sexo novamente para menino. Já adulto, ele explicou que foi um horror a vida dele, que tudo aquilo era uma mentira, e ele casou-se numa relação heterossexual. Não sei como é que ele fez essa mudança, mas a verdade é que casou-se, teve filhos, mas suicidou-se não há muito tempo. Portanto, foi de facto uma pessoa que devia ter sofrido muito tudo aquilo. Mas, portanto, até que ponto, de facto, uma coisa é nós tentarmos, de facto, termos, enfim, respeitarmos, não é, as nossas diferenças, e uma boa parte das diferenças são seguramente culturais, e a cultura vai mudando e a gente tem que ajudar a mudar, não é? Eu não sei até que ponto algumas coisas a gente não há de conseguir nunca mudar. Essa história de ajudar a ir pôr o lixo lá fora, aquilo tem muito a ver com o facto dos homens estarem mais preparados para ir para o exterior, para carregarem coisas, para coisas físicas. Eu, por exemplo, não há dúvida, meia culpa faço, não ajudo muito, tanto como deveria ajudar. Mas, por exemplo, lá dentro de casa, não, e isso pode ser culpa minha, aliás, é certamente. Mas também é verdade que nas tarefas exteriores, nomeadamente mexer em algumas coisas da piscina, das máquinas, disto e tal, lá em casa, de um barco que já tive e que agora não tenho, bom, não há dúvida que era eu que fazia mais, não é? Mas de facto dá mais trabalho. O que é que fazia mais? Será que fazia mais porque ela estava ocupada com outras coisas que não podia fazer? E é que está o problema. Se calhar também não foi treinada para fazer as outras tarefas. Mas devo dizer, olha, aqui, mas eu já ouvi dizer aquela história de um amigo que fazia tudo e depois de se casar deixou de fazer muita coisa. Porque a Trona tem. Eu próprio sucedeu-me isso. Eu vivi sozinho, fazia tudo para sobreviver, ou quase tudo, pagava a uma senhora para ir lá limpar a minha casa. Mas depois de me casar, desabituei-me de fazer comida, por exemplo. E é a minha mulher mesmo que diz: vai-te embora que não percebe nada disto. António, deixa-me dizer uma coisa, é assim, foram feitas experiências com bebés. Bebés recém-nascidos, sem educação ainda por cima. Em que temos um bebé do sexo masculino e um bebé do sexo feminino. Em que temos brinquedos que fazem barulho, não é? Serem abanados por pessoas. E são abanados à frente do menino, do bebé, do sexo masculino, e o bebé olha para o brinquedo e segue o ruído. E quando são abanados em frente de meninas, bebés, acabadas recém-nascidas, o bebé do sexo feminino não procura o som, o ruído e o objeto, procura a relação olhando nos olhos. Portanto, eu penso que esta questão eu acho que é uma falsa questão. Há diferenças que são biológicas. E há outras diferenças que são culturais e aprendidas. Às vezes, é assim. O que me faz confusão às vezes é que se disser que a mulher naturalmente tem um instinto maternal, então porquê é que a gente oferece nenucos às meninas? Eu não preciso de aprender a pôr as mãos à frente para não cair. Se eu oferecer um nenuco a uma menina, para ensinar a maternidade, é porque desconfio que ela tenha esse instinto natural. Se ela tem um instinto natural e nós ainda por cima reforçamos o instinto, estamos a exacerbar a diferença. Estamos a tornar as raparigas ainda mais vocacionadas
É assim, existem diferenças biológicas e dentro das biológicas algumas também neurológicas, não é? A rapariga tem mais capacidade para, se calhar, para o estabelecimento da relação, tem uma parte biológica. O homem ser mais ativo e mais energético tem uma parte, se calhar, também biológica. Mas quando nós oferecemos skates e bolas aos rapazes e incentivamos o exercício físico e oferecemos torres de maquilhagem, roupinhas às meninas que vestem os bonecos com elas, depois não vamos estranhar que quando dois velhotes envelhecem, a mulher envelhece ao espelho, olhando para o espelho e a dizer: as peles a caírem, parece-me mais feia, sou muito mais feia do que era, onde é que ficou a minha beleza? O homem envelhece queixando-se do que é que já não consegue fazer, já não corre como corria, já não joga a bola, já não tem relações sexuais como tinha. Ou seja, nós de facto devemos ter um fundo biológico nessas apetências, mas o que é um facto é que nós culturalmente pomos coisas em cima, reforçamos umas, contrariamos outras. A monogamia, por exemplo, é uma com a monogamia estamos a inibir algo que é biológico, que são os polígamos, não é? Portanto, com algumas regras sociais, alguma pressão social, contrariamos as regras biológicas. Com outra, exacerbamos-las. Com outras, exacerbamos-las. Agora, o que é importante é a gente perceber que as diferenças não fazem mal nenhum. Não há problema nenhum em ter diferenças. O que é importante é, eu não gosto de passar afeto. Tu gostas de passar afeto, tu passas afeto. Eu gosto de dar banho ao bebê. Não é pelo género. Não é pelo género, é uma partilha, é numa perspectiva de colaborar com negociação e com questionar sempre o porquê. Sim, não sobrecarregando um relativamente ao outro. Levantar. Sim, claro. Não sobrecarregarmos as respostas que já temos. Acho que as diferenças são buscar necessárias na qualquer dia também, quer dizer, até em termos de identificações é complexo, mas isto teria aquilo. A questão aqui é o não haver gradiente de poder na relação. E assumida à partida que é porque o sexo feminino é mais fraco e que o sexo masculino é mais forte. Mas isto só se consegue atenuar com os homens sendo chamados, entre aspas, nestas questões, sendo-se envolvidos, eles próprios dizendo: não, atenção, eu também sei passar o ferro, eu também sei cozinhar, não é? E a mulher: ok, pronto, então tu sabes. Mas não, é o contrário, é um dá jeito ou o outro acha que foi ensinado assim e pronto, não é? Porque não me incomoda nada numa família se a mulher acha que sabe cozinhar e se o homem quer fazer as coisas lá de casa, particular, porque não, quer dizer, agora a questão é que tem que haver partilha, não é? E essa escolha não deve ser exposta. Deve ser negociada. Há famílias que por isso é confortável. Sim, nós não gera desconforto. De facto, culturalmente é uma coisa enorme. Já ficámos sobre isto. Agora, no exemplo de uma noite em que eu estive presente em todas as reuniões, em todas as salas. Em todas as salas do pré-escolar e do primeiro. Fui convidado, até mesmo para divulgar estas atividades e outras no âmbito da parentalidade, que nós no grupamento vamos a cabo ao longo do ano. E mais uma vez pode-se verificar isso. Ou seja, o meu agrupamento, ou o agrupamento a que eu pertenço, aqui da Escola Secundária, do Francisco Fernandes Lopes, tem, a nível do ensino básico, a escola em Roseta e um Carapaz. E depois é engraçado ver a diferença que o que divide a Fuseta de Moncarapaz é 125. Mas deve haver muito mais coisas que dividem estas duas populações. Por exemplo, na Fuseta, eu não tinha um pai, ou Porto tinha um pai. Em todas as reuniões que tive, um pai, dois pais, 20 mães, era mais ou menos esta a relação. E eu sinceramente coloquei a questão, e a questão foi envolvida, ou a resposta foi envolvida das mães. Os pais estão a trabalhar, até em tempo, vieram do mar. Mas estão a descansar, não, estão no café. Não parte, mesmo comida, aquela hora estão no café, não é que não trabalham, mas àquela hora da reunião já estão mais, digamos, disponíveis. E os homens não. E se estiverem disponíveis também têm que descansar um bocado, não é normal. Em Moncarapaz é completamente diferente. Tinha quase, não direi 50-50, mas teria muito melhor representado.
Mas isto também tem, eu acredito sinceramente, mais uma vez, ter aqui uma base, digamos, em que me possa, de facto, não tem nada de um estudo, mas a nível, lá está, a nível de educação, de educação dos estudos, não é? Por parte dos pais, de literacia, também é muito mais elevado do que os pais podem fazer. Mas há de facto grandes diferenças entre comunidades piscatórias e comunidades de agricultores ligadas à agricultura. E a história da Fuseta e do Moncarapaz é exatamente essa diferença. E a Fuseta, por exemplo, tal como olhamos a Fuseta, ainda é um microcosmo mais denso dessa coisa, tinha muita toxicodependência. Onde exatamente há um desequilíbrio em que o pai não está presente, não é? A mãe tem que fazer tudo e a mãe também não teria a informação adequada, não é? Mas, olha, se calhar a diferença que há entre uma comunidade rural de agricultura e uma comunidade pescatória demonstra bem a importância que o pai pode ter. O pai tem importância e nota-se isso no Moncarapaz. E também tem importância pela sua ausência e nota-se isso na Fuseta. Provavelmente concordar, compreendo o que está a dizer, porque sim, vocês estavam a colocar, mas em Moncarapaz ninguém se dedica a nível de pais à agricultura. Os pais hoje não, mas os avós não. O que é certo é que conseguiram levar-nos a estudar, não é? A tirar licenciaturas e estão nos serviços. E a mulher também trabalhava na agricultura. Exato, e os filhos, eu quando falo em filhos, pais e mães, não é? Ou seja, filhos e filhas que estudaram, na grande maioria, e como tu dizes, trabalham nos serviços e não fizeram isso não acontece. Na grande, mais uma vez digo, isto de grosso modo, não tenho aqui uma base. Nem sequer artigos. Não os respeito, não há aqui dados. A única coisa que eu também, quer dizer, confesso que se calhar o facto de ser uma comunidade pescatória é capaz de ter bastante influência. A única coisa, em termos de estudos que se sabe, é que em termos de partilha de tarefas em casa e de responsabilidade parental do pai relativamente ao cuidado dos filhos, quanto mais as classes são socioeconomicamente mais privilegiadas, quando se passa de meio rural para meio urbano, não estou a dizer da Fuseta para Moncarapaz, mas meio rural para meio urbano, para cidades grandes, e quando se passa para níveis de escolaridade mais avançados, maior a igualdade nas partilhas. É um pouco assim, um pouco por todo o país. Agora, especificamente as questões das comunidades pescatórias versus comunidades rurais, não sei. É a sensação que me fica já agora todos os anos que podemos continuar com estas atividades é que eu não sei quantas gerações são necessárias para chegarmos àquilo que estávamos a falar. Por exemplo, nesta comunidade. Depois de hoje só.